Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No casamento do meu filho, fui servido por último, peguei sobras frias. E então Meu nome é Margaret Collins e tenho 63 anos. Moro em Fayette, uma cidadezinha pacata no Missouri, com ruas arborizadas, varandas de madeira e vizinhos que ainda se cumprimentam pelo primeiro nome. Minha casa é um modesto bangalô com persianas azul claras, que consegui comprar sozinha depois do meu divórcio, há mais de 20 anos. Cada tijolo, cada móvel, cada cortina costurada à mão conta uma história, a minha história. Uma história de resiliência, solidão e silêncios amorosos. Sou uma mulher simples. Ex-enfermeira, passei 38 anos da minha vida cuidando dos outros, muitas vezes às custas de mim mesma. Noites inteiras correndo entre quartos de hospital, segurando as mãos de pacientes terminais enquanto meu filho dormia sozinho em casa. Meu marido foi embora quando Andrew tinha apenas 3 anos, incapaz de lidar com as responsabilidades, a rotina diária, a realidade. Nunca o critiquei. Simplesmente segui em frente, de cabeça baixa e coração aberto. Andrew, meu único filho, meu milagre. Criei-o sozinha, sem ajuda, sem férias, sem fins de semana. Cada refeição quente, cada camisa passada, cada livro de dever de casa monitorado, eu os oferecia como atos sagrados. Houve momentos em que pulei refeições para que ele tivesse algo para levar para a escola. Nunca contei os sacrifícios porque para mim era simples, que ele tivesse sucesso, que ele fosse feliz, era tudo o que importava. E ele conseguiu, brilhantemente. Andrew era inteligente, curioso e trabalhador. Eu o vi ganhar uma bolsa de estudos para a faculdade, depois cursar direito e, por fim, ser contratado por um escritório de prestígio em Nova York. Quando ele me disse que havia se tornado sócio, chorei. Mas não de tristeza, de alívio, de gratidão, de amor. Quando ele voltava para me visitar, era sempre curto demais. Mas eu não o culpava. Eu o observava, sentado na minha velha cadeira de balanço, admirando o homem que ele havia se tornado. Bem vestido, elegante, com aquele ar autoconfiante. Meu filho, meu sucesso. E então um dia ele me disse que estava noivo. Jessica Miller, a arquiteta, de uma das famílias mais antigas de Chicago. Uma mulher deslumbrante, alta, sempre impecavelmente maquiada, de modos discretos, voz suave, mas fria como mármore. Conheci-a num domingo, durante um brunch em um restaurante chique de Manhattan. Ela me recebeu com um sorriso educado e me ofereceu um buquê de flores brancas impessoal. Depois passou o resto da refeição falando sobre projetos imobiliários, viagens e vinhos italianos, sem me fazer uma única pergunta. Ela nunca me olhou nos olhos por mais de 3 segundos. Mesmo assim, eu sorri. Fingi estar à vontade. Ri das histórias dela, mesmo daquelas que eu ignorava completamente. Porque ela era a mulher que Andrew havia escolhido. E eu não queria ser uma mãe que me incomodasse, uma mãe que duvidasse de mim, uma mãe que me impedisse. Mas bem no fundo de mim, eu senti algo se fechando. Um resfriado, sim. Uma distância estranha, como se uma vidraça tivesse sido colocada entre mim e meu filho. Como se ao entrar neste novo mundo feito de elites, ambições e códigos que eu não entendia, ele tivesse que me deixar para trás. Jéssica nunca me disse uma palavra cruel. Ela não precisava. Seu silêncio bastava. Sua linguagem era a dos olhares, dos gestos contidos, daquele jeito de me chamar de Margarete sem carinho. Como uma conhecida, uma vizinha educada que se tolera. E ainda assim, eu não disse nada. Não demonstrei mágoa. Fiz o que sempre fiz. Calei-me e amei em silêncio. Porque era sua felicidade. E que eu, durante toda a minha vida, vivi somente para isso. O casamento aconteceu em uma manhã radiante de junho, em uma propriedade extensa aninhada nas colinas verdejantes de Vermont. Parecia um castelo saído de um livro de histórias, com avenidas amplas ladeadas por ciprestes, um telhado de vidro de época, fontes cantantes e uma equipe perfeitamente uniformizada. Assim que cheguei lá me senti deslocado. Usei um vestido de renda cor de ameixa, cuidadosamente escolhido em uma costureira local. Não era de grife, mas eu havia investido toda a minha vaidade nele. Cuidei do meu cabelo, passei um pouco de perfume e até passei uma noite sem dormir ensaiando discursos que jamais faria. Diante de mim, tudo brilhava. Lustres de cristal pendurados no grande salão refletiam a luz do sol como constelações. Buffets sem fim, adornados com frutas exóticas, pratos esculpidos e pratos cujos nomes eu nem sabia. Champanhe vintage que fluía como água. Violinistas de fraque posicionados em um canto do jardim, tocavam Vivaldi com uma graça quase irreal.
Drones sobrevoaram o local para capturar o momento mágico, enquanto fotógrafos tiravam fotos de tudo, menos de mim. Eu não fazia parte do cenário. Eu era uma presença silenciosa, quase embaraçosa. Meu nome nem estava na mesa principal. Eu estava sentada a uma mesa bem no fundo da sala, perto da porta dos fundos, por onde os garçons passavam constantemente. Comigo estavam alguns velhos conhecidos do colégio que Andrew não via há 20 anos, e 2 casais da distante família Miller, que passaram o jantar me perguntando se eu era a babá da noiva. Eu apenas sorri, como sempre. Examinei a sala na esperança de encontrar o olhar do meu filho. Ele estava rindo, com um copo na mão, cercado pela família de Jéssica. Ele estava radiante, mas não para mim. Então chegou um momento em que tomei coragem. Ajustei meu vestido, agarrei minha pequena bolsa e me levantei. Aproximei-me do círculo central, onde os noivos tiravam fotos. Eu precisava falar com ele. Apenas uma palavra, um abraço. Uma maneira de dizer, estou aqui, meu filho. Lembra? Fui eu quem te criou. Fui eu quem te trouxe aqui. Mas quando me aproximei lentamente, Jéssica se virou para mim. Seu sorriso estava congelado. Seus olhos estavam gelados. Ela não gritou. Ela não levantou a voz. Ela não precisava. Apenas algumas palavras, ditas com calma cirúrgica. Primeiro tiraremos as fotos com as testemunhas Margarete, Margarida. Nem mesmo mãe. Nada. Só o primeiro nome, pronunciado como se dissesse madame para um estranho. Essa palavra me atingiu como um tapa silencioso. Ele tirou algo de mim, algo profundo, algo irreversível. Fiquei ali paralisada por alguns segundos. Meus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Então, assenti gentilmente como uma serva obediente. Virei-me com as pernas bambas e o coração pesado como uma pedra. Voltei para me sentar, sozinho à minha mesa, no canto mais escuro daquela sala bem iluminada. E naquele preciso momento, eu soube que não tinha sido apenas esquecido. Fui deliberadamente apagado. Quando o jantar finalmente foi servido em nossa mesa perto da porta da cozinha, já éramos um dos últimos presentes. As conversas ao nosso redor haviam diminuído, os pratos dos outros convidados estavam cheios e fumegantes, seus copos já estavam cheios pela segunda ou terceira vez. E nós ainda esperávamos. Educadamente. Silenciosamente. Como se nossa mesa não existisse. Quando o garçom, um jovem nervoso e exausto, finalmente se aproximou, trazia uma bandeja quase vazia. Seu olhar evitou o meu, como se ele também soubesse o que estava fazendo. Desculpe. Não sobrou salmão nem vitela assada. Só um pouco de frango. Ele sussurrou rapidamente. Ele colocou um pedaço de frango morno e seco no meu prato, com as bordas já enegrecidas, acompanhado de vegetais murchos, brócolis acinzentado, algumas cenouras murchas. Sem aroma. Sem sabor. Apenas sobras. Um lembrete para aquela que dedicou toda a sua vida para tornar este dia possível. Disseram-me para servir primeiro as mesas principais, acrescentou desculpando-se. Eu assenti lentamente. E eu sorri de novo. Não por gentileza, não. Por reflexo. Aquele sorriso automático aprendido ao longo dos anos, o de mães que aceitam sem responder, que se afastam sem reclamar. Aquele que usamos quando ficamos invisíveis por muito tempo. Ao meu redor, a festa estava a todo vapor. Risadas irromperam, copos tilintaram, convidados contaram histórias engraçadas, tiraram selfies e compartilharam vídeos ao vivo. Discursos foram aplaudidos e um brinde ao amor foi feito. Todos pareciam encantados. Todos, menos eu. Eu estava olhando para a pista de dança. Meu filho, Andrew, dançava com a mãe de Jéssica de mãos dadas com um grande sorriso no rosto. Ele girava com ela como se pertencesse a ela. Como se ela fosse a mulher que o vigiara à noite, o embalara em seus pesadelos, o cuidara durante suas febres de infância. Ele não dirigiu uma palavra a mim desde a cerimônia. Nem um olhar, nem um obrigado, nem um beijo na bochecha. Nesse momento, o frio já não saía do prato. Veio do meu próprio filho, da sua indiferença. E foi esse frio que me quebrou. Fiquei sentado por mais alguns minutos com o olhar perdido, as mãos apoiadas nos joelhos. A sala girou ao meu redor como se estivesse em um sonho nebuloso. Então me levantei. Em silêncio. Sem gritos. Sem drama. Só, indo embora. Caminhei lentamente em linha reta, através da sala. Ninguém me impediu. Ninguém me perguntou se estava tudo bem. Ninguém percebeu que a mãe do noivo estava saindo da festa. Saí para a noite fria. A lua brilhava fracamente por trás de algumas nuvens. Chamei um táxi num banco de madeira em frente ao estacionamento. Meus pés doíam. Meu vestido, uma roupa velha que eu havia comprado 5 anos antes para a formatura de Andrew,
De repente pareceu pequeno demais para minha tristeza. Quando o táxi chegou, entrei sem dizer uma palavra. O motorista me perguntou se eu estava vindo do casamento. Assenti. Ele disse: era lindo, de longe. Não respondi. Fiquei olhando pela janela. E dentro de mim, algo se desligou. Os meses que se seguiram ao casamento foram como um inverno sem fim, sem luz, sem calor. Não nevava lá fora, não. Mas dentro de mim, era uma nevasca. Eu checava meu celular todas as manhãs, na esperança de receber uma mensagem, uma ligação, um pouco de atenção do Andrew. Nada. Silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, quase vergonhoso. Quando eu tentava ligar para ela, a Jéssica geralmente atendia. Ou era a caixa postal. Eles estão sobrecarregados. Eles estão em uma lua de mel prolongada. Eles acabaram de se mudar para o novo apartamento, não tem um minuto. Você deveria deixá-los respirar, Margarete. Sempre Margarete. Nunca mãe. Nunca sentimos sua falta. Cada frase soava como uma reprovação, como se minha mera existência fosse um incômodo, um fardo na vida bem-sucedida do meu filho. Então aprendi a ficar quieto. Não liguei mais. Não insisti mais. Comecei a responder aos outros, aos meus amigos, aos meus vizinhos, com sorrisos forçados e você sabe, casais jovens. Para não admitir que não fui mais convidado para a vida do meu filho. Mas o silêncio, às vezes, é bom. Pois foi nesse vazio que finalmente ouvi outra voz. Uma que eu havia silenciado por anos. A minha. Uma voz tímida, frágil a princípio, quase sussurrou. E você, Margarete? O que você quer? Quem é você quando não dá mais? Quando não segura mais seu filho, que se tornou um homem, perto de você? Quando não precisa mais se sacrificar? No início não sabia como responder. E então, numa manhã cinzenta de novembro, enquanto arrumava caixas velhas no sótão, me deparei com uma caixa de papelão empoeirada. Dentro, meus velhos cadernos de leitura, fichas de livros, anotações da minha juventude e um projeto rabiscado. Abra um café-livraria, um lugar para sonhar, ler e se encontrar. Chorei. De nostalgia. Mas também de raiva de mim mesma. Porque eu tinha desistido daquele sonho, de dar tudo a alguém que hoje não me dava mais nada. Então decidi que não esperaria mais. Com minhas pequenas economias, um empréstimo modesto e a ajuda de uma vizinha simpática, aluguei um espaço antigo no centro da cidade, uma antiga lavanderia abandonada. As paredes estavam sujas, o assoalho rangia, as janelas estavam opacas, mas eu via um mundo inteiro esperando para ser criado. Durante semanas, arregacei as mangas. Acordei de madrugada. Lixei, repintei e parafusei as prateleiras à mão. Passei noites testando receitas simples, biscoitos macios de canela, bolos de limão, café de baunilha caseiro. Encontrei poltronas de veludo em vendas de garagem, costurei almofadas e instalei pequenas luminárias para que cada canto exalasse suavidade. E então, numa manhã de fevereiro, nasceu o Ninho da Leitura. Na primeira semana, apenas alguns curiosos entraram pela porta. Uma senhora idosa procurando um romance de Agatha Christie. Um aluno que veio estudar em silêncio. Um pai divorciado e seu filho maravilhados com os livros ilustrados. Mas aos poucos, o boca a boca fez seu trabalho. As pessoas vinham à minha casa para tomar café e se sentir em paz, para folhear um livro sem pressão, para conversar ou ficar em silêncio, mas sempre para existir. E eu, atrás do meu balcão, estava lá, presente. Não para servir, não para me sacrificar, mas para compartilhar o que eu amava. E para me reencontrar. Este lugar, que construí com minhas próprias mãos, tornou-se um refúgio para aqueles que, como eu, carregavam silêncios muito pesados. Uma mulher espancada encontrou conforto nos meus muffins. Um adolescente em crise veio ler em segredo. Um velho professor solitário me trazia um livro toda semana para compartilhar. E nos olhos deles, eu me vi. Eu me senti útil viva. Amada. The Hidden Nest não era um negócio. Foi meu segundo fôlego. Minha vingança discreta. Um lugar onde, todos os dias, eu era lembrado de que tinha valor. Numa manhã de abril, enquanto a primavera pintava as árvores da rua em tons suaves de rosa e verde, a vida me ofereceu uma surpresa inesperada. Um jornalista local tinha aparecido alguns dias antes por acaso. Ele queria escrever um artigo sobre lugares inusitados para descobrir em nossa cidade, e alguém lhe havia falado sobre o The Hidden Nest. Ele ficou por 2 horas, sentado em uma das minhas poltronas descombinadas, saboreando um biscoito ainda quente enquanto folheava um romance de Steinbeck. Conversamos sobre literatura, solidão e como os livros curam feridas invisíveis. Ele me fez algumas perguntas sobre a minha vida. Nada pessoal, pensei. Mas aparentemente minhas palavras tocaram algo nele. 3 dias depois, o artigo apareceu.
Aos 63 anos, Margaret Collins transforma sua dor em doçura. Um café-livraria onde corações são curados com páginas e açúcar. O artigo foi compartilhado nas redes sociais. As pessoas começaram a acompanhá-lo. Estudantes, professores, até turistas que passavam por ali. As pessoas me pararam na rua e disseram: "Obrigada por este lugar, Sra. Collins." E então, uma semana depois do lançamento, ele veio. André, eu o vi pela janela. Ele hesitou em entrar. Estava vestido com simplicidade, sem o paletó de sempre. Seus ombros estavam curvados, suas feições tensas. Seu cabelo, antes tão bem penteado, pendia um pouco sobre a testa. Ele parecia cansado, menos confiante, menos distante, quase humano. Fiquei paralisada atrás do balcão. Meu coração batia forte. Uma parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo como fazia quando ele era pequeno. A outra parte queria permanecer impassível. Ele finalmente abriu a porta. O sino tilintou suavemente. Os clientes se viraram, cumprimentaram-no e voltaram à leitura. Ele me olhou por um longo tempo sem falar nada. Então, com a voz rouca: "Mãe, me desculpe. Por tudo." Não me mexi. Senti minhas mãos tremendo levemente sobre a cafeteira ainda quente. Eu estava cego. Deixei você sozinho. Deixei a Jéssica ditar a nossa distância. Ela e eu, vamos nos divorciar. Seu olhar ficou turvo. Lágrimas brotaram. Ele caminhou para frente lentamente como uma criança retornando depois de uma fuga. Ali você no artigo. Vi o que você construiu aqui. E me perguntei como pude perder tudo isso. Como pude te machucar naquele dia. No seu dia também, mãe. Ele disse mãe como uma oração esquecida. Sua voz embargou. E ele chorou. Abertamente. Sem vergonha. Olhei para ele parado diante de mim, vulnerável, quebrado. Meu filho. Meu garotinho num corpo de homem. E eu não sabia se chorava com ele ou não. Porque havia um turbilhão de coisas dentro de mim. Dor, raiva, ternura, nostalgia, alívio. Eu não queria dizer a ele que tudo estava esquecido. Porque não era verdade. Mas também não queria fechar a porta para ele. Porque meu coração, apesar de tudo, o amava. Saí de trás do balcão. Fui até ele e coloquei minha mão em sua bochecha, como quando ele tinha febre quando criança. E eu simplesmente lhe disse gentilmente, sem repreensão, mas sem mentir. Naquele dia, percebi que não podia mais viver para mais ninguém. Que eu também era uma mulher, não apenas uma mãe. Mas eu te amo, Andrew. E você sempre será meu filho. Mesmo que às vezes, eu tivesse que aprender a viver sem você. Ele olhou para baixo. Ele assentiu. E sem dizer mais nada, ele me tomou em seus braços. Pela primeira vez em anos, senti que não era mais invisível. Não como mãe. Não como esposa. Mas como Margaret. Hoje em dia, Andrew costuma vir me ajudar na livraria. Ele não é o mesmo homem que se esqueceu de mim em seu casamento. Trocou seu terno impecável por um avental bege que amarra desajeitadamente. Seus gestos ainda são hesitantes quando ele prepara o leite para um cappuccino, mas ele está aprendendo. Ele quer aprender. Ele prepara cafés com um sorriso para os clientes, ouve suas histórias e recomenda um romance ou uma coletânea de poesias. Às vezes, senta-se à mesa com um aluno ansioso ou um avô tagarela que retorna toda semana. Ele ri, faz perguntas e demonstra interesse. E acima de tudo, ele me escuta. Ele me observa organizar as prateleiras, responder aos clientes habituais, explicar por que determinado autor me emociona ou por que não posso emprestar aquele livro sem avisar. Prepare-se para chorar. Ele olha para mim como alguém que redescobre uma paisagem familiar e percebe que nunca prestou atenção nela. Ele até me perguntou um dia: "Por que você nunca me contou sobre seu sonho, mãe?" Eu respondi-lhe calmamente: "Porque eu estava muito ocupado colocando o seu em primeiro lugar." Ele não disse nada. Baixou os olhos. Mas aquele silêncio era um silêncio de escuta. Um silêncio que curava. Com o tempo construímos algo novo. Não um relacionamento perfeito, mas autêntico. Um relacionamento de adulto para adulto, de coração para coração. Ele não me idealiza mais. Eu não o protejo mais de tudo. Estamos aprendendo a simplesmente estar presentes. Mas nesta nova versão do nosso vínculo, entendi algo ainda maior. Aprendi que é possível renascer da humilhação. Essa dor pode ser transformada em matéria nobre. Esse abandono, quando paramos de fugir dele, torna-se um alicerce. Eu entendi que o frio que senti naquele dia, aquele prato de sobras mornas que me serviram no fundo da sala, não era o fim da minha história. Esse foi o começo. Compreendi que servir a si mesmo com dignidade e gentileza é o ato mais poderoso que existe. Que a verdadeira gratidão não vem de um brinde feito diante de 100 convidados,
mas de um olhar sincero, de uma presença constante, de uma mão estendida em silêncio. E acredite, esta refeição, a que preparei para mim com coragem, solidão e resiliência, é muito melhor do que qualquer coisa que alguém poderia ter me servido em uma bandeja de prata. Hoje, The Hidden Nest é mais do que um café. É um lar. Eles servem café fumegante, sim. Servem biscoitos quentinhos e sopas caseiras em dias chuvosos. Mas, acima de tudo, oferece histórias comoventes. Histórias de vida, feridas compartilhadas, sorrisos fugazes, segundas chances oferecidas silenciosamente. No casamento do meu filho, tive sobras frias. Hoje, na minha livraria, ofereço o que gostaria de ter recebido naquele dia: um lugar, aconchego, respeito. E ofereço sem amargura, porque entendi que o verdadeiro poder é escolher curar, mesmo quando temos todos os motivos para continuarmos feridos.